Levante bem as suas mãos e diga comigo: glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Diga: viva Jesus em minha vida, viva Jesus no meu coração. Diga: Senhor, fala comigo nesta hora, eu preciso ouvir a tua voz. E aleluias, amém. Vamos aplaudir a Ele. Aplauda mesmo, igreja. Podem se assentar, por favor. Vamos entrar na palavra no livro de João, capítulo 21, versículo 15. João 21, verso 15. E anotem, por favor, essa mensagem e anotem o título: um pastor não deve desobedecer a Deus. Um pastor não deve desobedecer a Deus. Mas nós não somos pastores. O Senhor vai nos trazer essa mensagem? Então vamos ver o que Deus tem para nós. Um pastor não deve desobedecer a Deus. O assunto é importante e é bom. Muito bom mesmo. Acharam? Então vamos lá. João 21, 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: cuida dos meus cordeiros. Repetindo o título: um pastor não pode desobedecer a Deus. O Senhor pegou os demais discípulos e todos que poderiam estar presentes e olhou para o Pedro e disse: Pedro, Simão Pedro Bar-Jonas, você me ama mais do que esses aqui? Eles, pela pergunta, eles amavam a Jesus Cristo. E quem ama o Senhor, cumpre a sua palavra. Essa mensagem tem que ficar guardada e gravada na tábua do seu coração. Esta mensagem que eu estou dando, essa aqui eu faço questão que você anote. Essa eu faço questão que você publique. Essa eu faço questão que você divulgue. Um pastor não pode desobedecer a Deus. Jesus Cristo, ele disse: Pedro, esses que estão aqui, eles me amam. Eu quero saber de você. Você me ama, mas me ama mais do que esses? Porque se você me ama e me ama mais do que estes aqui, eu vou lhe fazer um pedido. Eles me amam, mas o que eu vou pedir, eles não vão fazer, eles têm medo. Um pastor não pode desobedecer a Deus. Vamos entender o seguinte: eu não estou julgando ninguém, eu estou no meio, eu também sou pastor, não estou julgando nenhum pastor, não quero julgar, mas eu quero dar uma mensagem muito importante. Existem pregadores, pastores e pastores. Existem pastores que estão sobre o altar da igreja e têm medo de pregar a verdade da palavra de Deus. Por que ele tem medo? Porque aquilo que ele
em Cristo, no Espírito Santo, ele tem que falar, ele não fala porque ele acha que vai perder alguém na igreja. A palavra de Deus não perde ninguém. Quem perde são os medrosos, a palavra de Deus não perde. Quando ela vai, ela não volta vazia, mas faz o que lhe apraz. Então Jesus Cristo disse: você me ama mais do que eles, porque o que eu vou lhe pedir, tem que me amar de verdade. O que eu vou pedir, seja você ou quem for, tem que me amar muito, mas de verdade. E o que o Senhor quer? Amas-me mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: cuide dos meus cordeiros. Cuide dos meus cordeiros. Cuidar. Assistir. Está ali. Olhar. Ver o comportamento. Assistam ele. Assista cada um deles. Veja o comportamento deles. Cuida. Assista o comportamento de um por um, de cada um deles. Cuidar. Pensar. Quando você estiver olhando para eles, pensa. Não faça nada errado. Pensa direitinho. Não os veja como pessoas adultas. Não os veja como os tais. Tenha paciência. Cuidar. Meditar. Medite em tudo que eles façam ou que fazem. E não dê nada, qualquer alimento, qualquer coisa para eles. Cuidar. Julgar. O que eu estou falando, você pode procurar em qualquer dicionário. Não estou falando besteira aqui, não. Cuidar. Julgar. Quando você estiver com os meus cordeiros, julgue a causa corretamente. Julgue no Espírito, julgue debaixo de unção, julgue na direção de Deus. Mas ele disse: cuide dos meus cordeiros. O que quer dizer cordeiro? Filhote de ovelha. São os menores ainda. São aqueles que nada, absolutamente nada sabem. São os pequeninos da igreja. Jesus está pedindo: tenha paciência com eles, com os filhos, com aqueles que são criancinhas. Cuide deles. Mas tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Apacentar. Levar a pastar. Levar a pastar ao pasto. Ainda que seja aqui, ali, lá e acolá, vá com eles, não os deixe só. Se o alimento não estiver aqui, tiver que ir lá, caminhe com eles.
lute por eles. Alimentar, apacentar, alimentar, nutrir. Simão Barjonas, se você me ama mais do que esses, e você me ama mesmo, não os deixe faminto. Alimenta as minhas ovelhas, mas alimenta do quê? Da palavra. Você vai dar da minha palavra, de mim, para as minhas ovelhas. Alimente-as. 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: cuide das minhas ovelhas. Primeiro ele pediu para cuidar dos cordeiros, depois pediu para apacentar as ovelhas, e depois pediu para cuidar das ovelhas. E ovelha quer dizer o fiel, ovelha é o fiel, o cristão em relação ao sacerdote. Cuida deles, apacenta, alimenta. Mas tudo isso que eu li aqui e estou falando, quando Jesus Cristo ele diz cuida, alimenta, e o título, um pastor não deve desobedecer a Deus, a ordem de Deus é que um pastor, quando sobe no altar da igreja, ele dá à igreja toda a vontade de Deus. Não peque na direita, não peque na esquerda. Sejam dizimistas, sejam ofertantes. Amem o próximo, amem a Deus acima de todas as coisas. Busquem a Deus, seja de manhã, seja à tarde, ou seja à noite, ou de madrugada. Meditem na palavra de dia e de noite. Renuncie esse mundo, abram os vossos corações e aceitem a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de vossas vidas. Guarda o que vocês têm, para que ninguém venha e roube e tome a coroa de vocês. Não deem lugar ao diabo. Perdoe 70 vezes 7. Estejam na casa de Deus. Uma vez eu disse aqui, tem gente que passa mais tempo perto de um ímpio do que perto de um pastor. Eu bati isso aqui numa quarta-feira e num domingo. Passam mais tempo perto de gente pecadora, melequenta, do que perto de Deus. Passam mais tempo em casas e lugares, até que nem deveriam, ou que poderiam estar, não tem problema de estar, mas passam mais tempo ali do que tempo na casa de Deus. Pastor, mas tem certas coisas que muitos pastores, o senhor ou outro missionário prega, que nós devemos fazer, que é meio difícil. Um pastor não deve desobedecer a Deus. Jesus Cristo disse: você me ama? Se você me ama, cuida, apacenta. Se você me ama, ensina, fale, anuncie, corrija, repreenda, admoesta, fique em cima, não deixe eles errarem,
não deixe eles darem lugar para o diabo, insista com que eles cumpram a minha palavra. Ezequiel 2, lembra de Ezequiel 2? Que é aquela mensagem que eu disse, a passagem bíblica, né, que eu sempre dou no último dia meu. Ezequiel 2 diz a palavra: eis que te envio a uma casa rebelde, não seja rebelde como a casa rebelde é, come o que eu te dou, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são de semblantes duro e obstinados de coração, mas não faça como eles, dê a minha palavra, pregue, ensina, instrua, oriente, corrija, fale com eles, diga para eles que devem cumprir tal coisa. E teve gente que ficou triste, chateado com aquela mensagem. Teve gente que ficou brava, até saiu da igreja. Teve gente que falou pelos cantos: se me ama, anuncie. Se me ama, pregue. Se me ama, não deixe de falar a minha palavra. Não deixe de fazer a minha obra. Está ouvindo, Pedro? Oh, sim, senhor. Vá comigo, igreja, para Ezequiel 34, verso 1. Vocês vão entender agora o porquê do título: um pastor não deve desobedecer a Deus. Você diria assim: eu não concordo com o pastor, essas coisas não. Eu acho que você não devia falar isso, você deveria ler a palavra, porque o que está sendo exigido, o que está sendo anunciado, meu irmão, é para o seu bem, e também para o meu, e o pastor que prega, para o bem dele. Ezequiel capítulo 34, o pastor que pega, sobe o altar da igreja, ele hoje vai pregar uma palavra extremamente violenta, extremamente forte, Deus deu para ele, e aquela palavra é muito pesada, fala sobre adultério, contra o adultério, não adulterarás, diz a palavra de Deus. Mas aquela pessoa que está sentada na igreja, o maior dizimista da igreja, o dízimo dele banca tudo, o que ele dá de dízimo, ele dá de oferta ele dá de dízimo, banca tudo e sobra mais um pouco, mas ele é adúltero, e o pastor, com medo, nunca pregou sobre o adultério, e o Espírito de Deus deu a ele uma mensagem sobre o adultério, mas ele tem medo. Jesus Cristo disse para o Pedro: tu me ama mais do que este? Porque estes aqui, se eu der uma mensagem para ele, ele vai olhar o cidadão, a cidadã que está na igreja, e vai dizer: caramba, eu estou com a mensagem do adultério aqui, contra o adultério, e aquela irmã, aquele irmão, o maior dizimista está na igreja, só o dízimo dele banca tudo, e agora o que eu faço? Pessoal, não é essa passagem não, vão lá para outra. Aí ele vai pregar a mensagem que Deus não mandou, uma coisa que ele já sabe, que um dia ele pregou. Ele deixa de ser pastor para ser profissional do altar. Inclusive ele vai gesticular desse jeito, porque naquele dia, naquele tempo atrás, ele gesticulou assim, quando ele deu a primeira, a segunda vez aquela mensagem. Então ele se torna profissional do altar. Mas ele tem receio. Jesus Cristo perguntou: tu me ama, rapaz? Porque se você me ama mais do que esse, eu vou lhe dar uma missão. Você vai cuidar dos cordeiros, dos pequeninos, dos menores, o menor dos menores,
Você vai cuidar das minhas ovelhas, vai alimentar, mas vai alimentar com a minha palavra, e a minha palavra diz, para não temer, para buscar, para avançar, para dizimar, para ofertar, para aplaudir, para orar, para meditar na palavra, para perdoar, e tantas coisas Deus manda nas suas ordenanças, descer as águas, sepultar a velha criatura, ser batizado no Espírito Santo, guardar a sua salvação, guardar as suas palavras, guardar os seus pés, para que eles não vacilem, e etc, etc, etc. Mas se o pastor não fizer isso, Ezequiel 34, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas? A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza? Assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto alteiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem a procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia, igreja. Eu, Luiz Carlos Correia, filho de Feliciano Correia e Neuza Pires Correia, os dois em memória, pastor da fé, subir no altar e ter receio de pregar aquela palavra que você não quer ouvir, para que Deus em Ezequiel 34 diga, ai de ti, pastor? Não. Nunca tive medo de pregar a infalível e poderosa palavra de Deus. Nunca. Eu sempre disse para os pastores que eu estou a dirigir nas regiões que estive como líder. Pastor, no que diz respeito a dízimo e oferta, que todo mundo pega para falar, quando pega para se falar de igreja, pega para falar de pastor, sempre abrem a boca e fala de dízimo e de oferta, sempre. E os senhores têm medo disto, medo de anunciar. Quem foi que... Está escrito aonde isso? No jornal do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, do Acre, do Amazonas, do Rio Grande do Sul, de Belém do Pará, de Natal, que está escrito disso? Não, é na palavra de Deus. O Senhor tem medo de fazer o que Deus manda. O Senhor tem medo, então Jesus Cristo disse, Pedro, se eu mandar esses pregar com veemência, com empenho, com vigor, com força, sem que ter medo, se eu mandar esses, eles não vão.
Eu preciso de alguém que olhe na cara de uma pessoa e diga para ela: tu está errado. Com jeito, cada caso é um caso, tem caso com jeito áspero, com jeito outro jeito mais manso. Mas que consiga olhar nos olhos da pessoa e diga: você está errado. Não passar a mão na cabeça de ninguém quando ela está errada. Você estará concordando com ela e ela jamais sairá daquele caminho. Eu quero que alguém pregue a palavra, porque se não pregar, eu vou cobrar. Aqui está Ezequiel 34. Eu vou cobrar o pastor que, vendo que a ovelha está errada, eu dou graças ao meu Deus, igreja, levanto a minha mão e agradeço a Deus por uma coisa. Eu, todas as vezes que subo no altar, eu dou um tipo de mensagem que não é para ontem nem para amanhã, é para hoje. Você, ouvindo a mensagem, deve tomar uma atitude, aquela que eu sempre digo: tomar vergonha na cara e falar: Jesus, hoje eu vou ajeitar a minha vida, porque chega, eu não vou mais fazer tal coisa. Essa palavra veio a mim, isso é comigo, não é possível. Eu não dou aquela mensagem, e também nem quero dar, Jesus não me chamou para isso, ser uma pessoa, não que seja errado, não, ninguém me entenda mal, por favor, mas ser um teólogo, e teólogo não é errado, repetindo, mas ser um teólogo, chegar aqui e falar de coisa da Bíblia que o Espírito não está sedento, tratar de assunto quando a igreja está aleijada, tratar de um assunto que não cabe, não há necessidade naquele momento, quando a igreja está precisando de cura, está precisando de Espírito Santo, está precisando de melhorar casamento, melhorar finança, melhorar o espírito, melhorar no trabalho, enfim, e eu querer falar que os cabelos do Moisés, que a arca de Noé, foram gastos tantos pregos. Ninguém sabe, só eu sei que eu pesquisei. Não que seja errado quem tem esse conhecimento, mas eu não posso ver você no erro, estando no erro, e ficar anunciando para você que tipo de madeira foi criada, foi feita a arca. Você está indo para o buraco, está indo para o abismo. A palavra de Deus diz aqui: alimenta, cuida, corrige, assiste, pensa até por eles, medita, julga a causa deles, dos cordeiros, apacenta, alimenta, leva eles para o pasto, leva minhas ovelhas para ser alimentada, eles estão desnutridos, venha nutri-los, venha fortalecê-los, mostra para eles o que é certo. Quantos já não entraram dentro desta igreja e quando estava pregando, balançaram a cabeça? Concordo não. Não concorda com o quê? De ser alimentado, admoestado, repreendido, corrigido, que um pastor diga para você: meu irmão, se converta, vai se tornar, se torna uma pessoa de Deus, seja dizimista, seja ofertante, vai buscar a Deus, vai meditar na palavra. Você é tão santo, por que a sua vida não melhorou? Para com isso. Isso é papel de trouxa, de bobo, de idiota, cabeça dura. Sua vida não está indo para frente. Você está com a vida parada, que eu tenho pregado esses dias, falado, melhor dizendo, sobre a paralisia. O seu casamento é paralítico, sua empresa, seu trabalho é paralítico, o seu salário é paralítico, sua vida espiritual é paralítica, não anda, não mexe, não se desenvolve, está indo de mal a pior. Deus diz: anuncia, porque os outros não vão. Mas se você não fizer, 7, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, viste que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo.
por falta de pastores, por falta de alguém que as apacente, as alimenta, as corrija, as admoesta, chame a atenção, que brigue, que lute por elas. Tudo isso acontece por falta de Pedro, Simão Barjona. Estávamos conversando aqui, essa semana, um grupo de pastores comigo, e foi tratado um assunto, e nesse assunto foi dito o seguinte, a pessoa falou para mim: pastor da fé, fulano de tal não quer ser liderado, não quer que ninguém o lidere. Mas eu fiz uma pergunta na semana passada: para quê que Deus traz as pessoas na igreja? Na igreja me responderam, os pastores me responderam, você também me responderia: Deus traz a pessoa na igreja para ser abençoada, Deus traz a pessoa na igreja para ser curada, Deus traz a pessoa para ser salva. Todo mundo diria uma montoeira de coisas, só não abriria a boca e diria: Deus traz as pessoas na igreja para que elas sejam apacentadas pelo pastor. Porque lugar de ovelha no aprisco. Ele diz: ovelha sem pastor é ovelha errante. Fico olhando aquela pessoa que diz: eu não preciso de pastor. Está mais do que errada. Jesus Cristo diz: ovelha sem pastor é ovelha errante. E estando no aprisco, estando ali, o pastor, Salmo 23, as alimenta. O pastor diz: não, ok, beleza. O pastor diz: vamos buscar, vamos orar. Pessoal, hoje é dia de aprender sobre o jejum. Pessoal, hoje nós vamos expulsar o demônio. Quem está doente, fique de pé. Pessoal, saibam que os filhos é a herança do Senhor. Queridos, e o pastor vai ensinando. Fora do aprisco, não dá para alimentar. Por que Deus as traz? Primeiro Ele traz, e quem converte é o Espírito Santo. Por isso que pregador tem que pegar João 21, 15 ao 17 e pensar: Jesus Cristo disse: Pedro, tu me ama mais do que estes. Saber que você me ama, eu sei. Eu quero saber se você me ama mais do que estes. Mas porque se eu disser que sim, eu vou te pedir. O que você vai me pedir? Eu quero que você alimente, não tenha medo. Enfrente, olhe para eles, eduque, corrija-os, porque esses me amam, mas quando estiverem diante de uma adversidade, vão tremer, vão balançar. Agora, Ezequiel 34 diz, Deus que vai cobrar. Se ele amanhã falar, ou Luiz, ou da fé, eu vim te cobrar. O quê? Você teve medo de falar. O senhor deve ter outro pastor da fé aí. Até porque eu vi na televisão um pastor no Rio de Janeiro, estava dizendo que era o pastor da fé lá. Eu não dei essa permissão de alguém falar que é pastor da fé. Aí por aí afora. Pastor nosso até. Entenda. Se Jesus cobrar amanhã, eu vou dizer: o que o senhor vai me cobrar? O senhor pode me cobrar outra coisa. Agora, de corrigir, de ensinar, de repreender, de buscar, de estar ali, de falar, não caia, resista, não faça, não dê lugar. Essa semana agora que passou, estou pregando aqui na igreja, sempre nós temos na tela, que hoje não está ali, desligar o celular. Não sei por que eles não colocaram, desliga o celular. Eu estou pregando, o celular tocou de alguém. No que tocou, a pessoa saiu. Oi,
Não, espera um pouquinho, estou na igreja. Eu vou sair já e falo contigo. Eu parei e fiquei olhando. Falei, Jesus, o que é mais importante? A tua palavra ou o que esta pessoa, com quem essa pessoa vai falar? O assunto dela ou a tua palavra? Se ela veio na tua casa, é porque o Senhor quer dar para ela alguma coisa. Amém, pessoal? Amém. Não é verdade? Se ela veio na casa de Deus, então ela tem que ouvir Deus, ouvir a palavra de Deus. Mas o celular toca. Ela, oi. O que ela está fazendo? Dizendo, a palavra de Deus. Mas no dia que, ai, doutor, fala, deixa eu examinar. Você está com câncer, no estágio terminal. Eu vou na igreja. Não vem não. Liga para a pessoa que te ligou e diga para ela, fala com câncer aqui. Você deve ter alguma coisa, porque quem pode nos ajudar, quem é? É Deus. Mas naquele dia você desprezou, Deus ia até curar você. Olha que coisa bacana. Deus ia curar você, você nunca ia saber que teve câncer, você ia poder falar para todo mundo, não, nunca tive, quer dizer, teve, mas nunca soube, porque Deus naquele dia curou você, mas naquele dia você desprezou. E Provérbio 13:13, o que despreza a palavra, esse perecerá. Então a ovelha vem, o pastor repreende, corrige, abençoa, dá o ensinamento, alimenta, etc. Eu não vou falar nada, não vou nem fazer aquilo que o pastor da fé faz. Telefone toca, ele fica quieto, e eu fico quieto, né? Telefone toca, eu fico na minha aqui. Se você quiser atender, até sento. Quando você acabar de atender, eu volto a pregar. Pedro, tu me ama mais do que estes? Porque estes aqui me amam, mas quando eles veem a pessoa caindo com um problema, eles não fazem o que tem que ser feito. Eu quero saber se você me ama a ponto de alimentar, de cuidar, apacentar os cordeiros, as ovelhas. Se você me ama, Jesus está falando comigo. Se você me ama, e se tem alguém errado na igreja, corrija-os. Não deixe eles caírem, não. Alimenta eles com a minha palavra. Ore por eles. Tem ali ovelha, mas tem menor ainda do que a ovelha. Os cordeirinhos. Cuida deles. Fiquem de pé, igreja. Você sabe o que ele diz no 10? Que eu ia ler, mas não li. No 10 ele diz assim: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Eu posso falar, Deus me livra desse mal. Aquilo que Deus sempre mandou eu falar, eu sempre falei. Às vezes eu estou parado num lugar, estou em casa, estou dirigindo. Eu cheguei a comprar um gravadorzinho desse tamanho. O danadinho não tem fita, não tem nada. Ele só põe duas pilhas. Não põe fita, não põe nada. Grava até acho que 16 horas. Cheguei a comprar e deixar perto de mim no carro, do meu bolso. Se eu estiver dirigindo, vier uma mensagem, uma revelação, um entendimento, eu ligo e começo a falar. Para não perder o que Deus dá.
para chegar no altar e dar o alimento. Eu nunca me esqueço aqui, já me aconteceu umas 5 vezes, eu pregando aqui no dia de domingo, eu falando, fazendo algo na igreja, a pessoa se escondia. Ao contrário, já tive cultos aqui que eu falava, eu vou fazer tal coisa, a pessoa fazia assim, tomara que ele me veja. Enquanto uns se escondem, outros querem ser vistos. Às vezes a pessoa está no erro, ela diz, nem vou na igreja hoje. E você acha que não vindo na igreja, ainda bem que está sendo filmado isso aqui, né? Ainda a pessoa acha que não vindo na igreja, Deus não vai vê-la. Pois diz a palavra de Deus no livro de Gênesis, que o Senhor desceu à terra como de costume e perguntou, Adão, onde estás? Ele sabia onde o Adão estava, ele só queria que o Adão falasse, estou aqui, Senhor. Que ele confessasse, mas ele, no modo de falar, escondeu. E por ter se escondido, como muitos que se escondem e esconde o que não tem e nem consegue ser escondido, né? Acha que vai limpo, não tem nenhum problema. Deus vê tudo. Ele está querendo que você diga, Senhor, eis-me aqui, eu fiz, eu errei. Uma coisa eu vou lhe ajudar aqui agora. Se você errar, não perca 1 minuto. Não dê 1 minuto para o diabo. Cometeu um erro, seja ele qual for, rapidamente. Senhor Deus, eu fui idiota agora, eu pequei. Eu quero te pedir perdão. Mas o meu receio, que é uma das coisas que eu quis falar tanto, e deixei por último, e eu conversava muito com a minha esposa sobre isso, o meu receio sempre foi, você nunca achar que tal coisa que você faz é errado. Esse é o maior problema. Você não julga tal coisa como erro. O diabo só entra na vida de uma pessoa se a porta estiver aberta, igreja. Agora, o que é diabo para você? O que é diabo para você? Essa ferida na perna não é diabo? Não é demônio? Não, isso aqui não é demônio, pastor. Esses palavrões que saem da sua boca, não é demônio? Não, isso aí é palavrão, não é demônio. Essa raivinha, ódiozinho, pequenininho, que você diz que é pequenininho, não é demônio que tem no coração? Não, não é. Ensina, que os outros não vão ensinar, ensina. Aquela mentira, o que eu falei é uma mentirinha. Não é demônio para você. Ele só entra quando a porta está aberta. Aquelas coisinhas de casa, de marido e mulher, de crente, qualquer coisa que você acha que não é hora de você começar a querer crescer e a julgar as coisas, pôr na balança. Começa a colocar na balança aí. Põe na balança, meu irmão. Olha para mim. Põe na balança. Eu não digo, se você pôr na balança, eu não, de verdade, no espírito, eu não te dou 3 dias se você não ligar para mim, ou não me procurar aqui na igreja. Se você pôr na balança,
Mas tem que ser na unção. Senão você vai... Não é errado. Estou falando no Espírito. Vai para casa, ore, se consagre, medita na palavra, faz na santidade. Depois põe na balança. Jesus, isso aqui, eu vou ver se isso aqui é errado. Eu vou perguntar para 3 pessoas de Deus que eu conheço. 3 pessoas de Deus. Pergunta para ninguém daqui da igreja. Isso aqui é errado, fulano. Ele falou que não. Vou perguntar outro, isso aqui é errado? E, claro, a palavra de Deus fala aqui, está escrito. O outro só disse que não. Esse já disse na palavra. Fulano, isso aqui é errado. Jesus Cristo diz aqui em Deuteronômio, Josué também. 2 me disseram dentro da palavra, o outro disse que não é, mas não me mostrou. E outra, aquilo que eu fiz, na hora que eu fiz, eu tremi, balançou aqui a barriga, me deu uma friagem. Ou fiz o que fiz, não senti nada. Meu Deus, não senti nem que era certo e nem que era errado. A tua palavra me diz, ou nos diz, lá em Apocalipse, se eu sou quente, aleluia, glória a Deus. Se eu sou frio, a escolha é minha. Mas se eu for morno, o Senhor diz, vomitar-te-ei da minha boca. Se eu faço o que é certo, não sinto. Se eu julgo o que é certo, não sinto o que é certo. Se eu faço uma coisa que é errado e não sinto o que é errado, cuidado, vomitar-te-ei da minha boca. Quem pode ser livre, seja livre. Feche os olhos, igreja. Eu não quero ser cobrado, a não ser por aquilo que tenho que ser cobrado. Mas ele diz, se você me ama, ensina. Se você me ama, cuida deles. Se você me ama mesmo, educa. E eu tenho procurado fazer isso, igreja, direto e reto. Até mesmo no horário do culto. Se é 8 horas eu entro, 8h15, 14, 14, 14h15, 19h30, 19h45, e você chegar ali naquele horário com temor, e você ser aquela pessoa de oração, e ser aquela pessoa que medita na palavra de dia e de noite, você ser aquela pessoa livre, limpa, não dever nada, nem mesmo a Deus, ser fiel no seu dizimar, no seu ofertar, estar todos os dias orando pela sua família, orando por aqueles que te perseguem, não para que eles morram, mas para que eles mudem, para que eles se convertam. Você está sempre na casa de Deus, você ora a Deus para prosperar, para pagar as suas contas, não dever nada a ninguém. Aleluia. Ele diz na sua palavra que quando nós nos apegamos a Ele, Ele nos livra. Oh Pai, Pai, Deus forte, Deus poderoso, ajuda-nos, segura em nossas mãos, não nos deixa cair. Aleluia, aleluia, Senhor. Fale com Deus, igreja. Porque a mim se apegou, eu o livrarei. Levante as suas mãos e cante, declarando: eu o livrarei, o salvarei, porque o salvarei, porque conheces o meu nome, conheces o meu nome, Ele me invocará, eu responderei, eu responderei, não
Toda a igreja. Na angústia estarei, livrarei, eu glorificarei, livrarei, glorificarei. Com as mãos erguidas aos céus, receba esta bênção agora. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei, a minha salvação, a minha salva. O mais alto, bonito que você puder. Saciá-lo-ei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei, a minha salvação, a minha salva, porque a mim se apegou, porque a mim se apegou, eu livrarei, o salvarei, porque o salvarei, conheces o meu nome, conheces o meu nome. Ele invocará, toda a igreja, ele invoca e eu responderei, eu responderei. Na angústia estarei, na angústia está, livrarei, glorificarei, livrarei, glorificar, saciá-lo-ei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei, a minha salvação, a minha. Vai lá, igreja, saciá-lo-ei, aleluia, 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 com longevidade, aleluia, 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 oh bendito, bendito. Ele mostra, Senhor, mostra para nós, mostra isto, a salvação, a bênção que vem do alto. Comece a orar, igreja, levante aquele alarido de adoração, levante aquele alarido agora, se encha de Deus, se encha agora de Deus, se encha dele, igreja, se envolva com ele agora. Ele diz na palavra, o Salmo 91:14, quando nós nos apegamos a ele, então ele nos livra, ele nos abençoa, ele opera. Oh Pai, Pai, Pai querido, esta igreja, um grupo de ovelhas, meu Deus, neste aprisco, meu Deus, neste culto, nesta hora, diante do Senhor, para louvar, para adorar, para exaltar o teu nome, buscar o Senhor em espírito e em verdade. A igreja te quer, a igreja te deseja, a igreja quer crescer no Senhor, ela quer ser brasa viva, ela quer ser forte, ela
quer ser poder, ela quer ser, meu Deus do Senhor. Meu Deus, inunda-nos, encha-nos de Ti, encha-nos, ó Deus, de Ti, encha-nos, ó Deus, da Tua graça, em o nome de Jesus de Nazaré. Cheios do Senhor, o diabo não vai aguentar, cheio do Senhor, o mal não aguenta, cheio do Senhor, o problema, meu Deus, não aguenta. Pai, por isso, aqui agora, eu uso a autoridade, eu uso o poder do Teu nome. Igreja, manda esse mal sair da tua casa, manda sair da tua família, manda sair da sua vida. Você que está agora ligado ao Senhor, se apegou, a palavra que tocou foi a você, te trouxe temor. Você que diz: eu quero ser ovelha, eu quero ser alimentado, eu quero mais de Deus, aquilo que o pastor ensina na palavra, eu quero aquilo que o homem de Deus traz de Deus para mim, eu quero. Então agora, em nome de Jesus Cristo, na sua oração, você diga: Satanás, eu sou de Deus, por isso eu dou a ordem, por isso eu mando, por isso agora eu determino a sua saída. Eu digo: pega a sua bagagem, pega a sua trouxa, pega o seu mal desta pessoa que está me assistindo em casa, em qualquer lugar neste país. Ó Deus, eu uso a autoridade, o poder do Teu nome, e eu digo: toda a ação do diabo que saia, vai embora, em o nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. that you have.